Bem-vindos ao curso básico de geoprocessamento. Meu nome é Davi Show e neste vídeo vamos tratar um pouco sobre aquisição, gestão e modelagem de dados. Vimos anteriormente como podemos resolver problemas utilizando dados espaciais. Então, para isso a gente precisa fazer um planejamento, preparação, aquisição, edição e manipulação dos dados e, por fim, para fazer a nossa avaliação em relação ao problema. E focando na parte de aquisição de dados, a gente observou que existem uma grande variedade de dados que podem ser utilizados para a resolução do nosso problema, sendo como dados de campo, interpretação de imagens, dados oficiais ou de algum trabalho já concluído. E trabalhando com essas diversas fontes, a gente viu diversos tipos de dados em diferentes formatos e acessados de diferentes formas. Seja então por uma localização, por uma imagem georreferenciada, por uma imagem de satélite, por um drone, ou por bancos de dados, ou dados que estejam na nuvem, ou até mesmo sites ou serviços web. A gente acaba então fazendo um apanhado geral de diversas fontes de dados com diferentes formatos que exigem da gente uma atenção para fazer a compilação, os ajustes, as correções, como a correção de todos os datums para que todos os dados estejam no mesmo datum, ou a conversão dos sistemas de coordenadas que é pré-projetado e você muda tudo para coordenada geográfica. Todas essas alterações são para no fim a gente começar a ter um conjunto de dados padronizados para a partir daí a gente começar a fazer uma análise. Mas quando a gente pega todas essas informações, é um acervo relativamente extenso de dados que acaba podendo deixar a gente confuso, porque é muito dado, muito nome, muitos arquivos, muitas versões diferentes, e isso demanda da gente uma atenção porque a gente exige uma necessidade e um esforço de organizar todas essas informações. Então você está começando a fazer a gestão desse conjunto de informação e você vai começar a organizar ele dentro da sua pasta, do seu computador, criando as suas regras e suas regras de organização que acabam sendo muito particulares, muito só suas. E uma vez você concluindo e finalizando o seu produto, ele nem sempre vai estar acessível, porque ele pode ficar literalmente preso na sua máquina. Uma determinada informação, uma determinada análise fica restrito a um computador que é normalmente só acessado por você, vinculado a uma senha que é só sua. E quando outras pessoas precisam fazer o uso dessa análise que você já fez de todo esse apanhado, essa informação fica restrita. Independente de qual motivo que seja, é interessante a gente começar a pensar em outras formas de gerir essa informação e começar a disponibilizar. Uma dessas formas é você sair desse conjunto de dados, né, desse bando de dados que estão guardados dentro da sua máquina usando as suas regras de organização e estruturar eles em um banco de dados. O banco de dados então começa a ser um ponto de referência para se buscar informação e também vai ser um ponto de referência para se disponibilizar informação. Da mesma forma que a gente sabe que a gente pode acessar alguns sites ou alguns serviços web ou algumas plataformas de dados na nuvem, porque a gente sabe que eles são fontes de dados confiáveis, um banco de dados também vai ser um local onde você começa a concentrar esse tipo de conhecimento e poder fazer uma gestão conjunta de todas as informações da unidade ou do próprio IBAMA. Então, dentro de um banco de dados existem diversas regras a serem seguidas, mas isso é para você justamente ter uma maior estabilidade e possibilitar distribuir esses dados com uma maior segurança. E quando se fala de distribuição
e disseminação de conhecimento, a gente começa a trabalhar um pouquinho com a questão da interoperabilidade. O governo brasileiro, então, tem um conjunto de normas, de padrões, normas não, mas padrões de interoperabilidade, que é justamente para você possibilitar esse trabalho conjunto para troca de informações de maneira eficaz e eficiente. Então, uma dessas diretrizes para se ter uma troca de informação eficaz e eficiente é justamente você dar uma preferência para utilizar padrões abertos, para você poder fazer a distribuição dos dados, ou utilizando softwares públicos ou softwares livres, e que esses costumam ter diversos suportes no mercado. Então você não ficaria desamparado também nesse sentido, ou não estaria acumulando o conhecimento em uma determinada empresa, por exemplo. De forma reduzida, a gente pode ver algumas dos padrões de interoperabilidade nesse guia de bolsa, criado em 2017, que ele está disponibilizado por esse link, ou até mesmo se você fizer uma busca na internet por EPING, você também já vai acessar todo o material. Esse guia de bolsa é uma versão bem enxuta do que se trata e de algumas especificações que ele recomenda, né? Ou ele sugere a adoção. Então, no caso, eu vou chamar atenção para, nesse caso, por exemplo, o tópico 13, que é o de meios de acesso, que ele está localizado bem aqui no meio do guia de bolso. Ele vai chamar atenção para algumas coisas. Uma palavra que a gente já deve ter visto algumas vezes, deve ter esbarrado, manipulando um pouco os dados, a gente viu um tal de UTF-8. Esse UTF-8 é a forma como você vai redigir os seus caracteres. É um padrão de codificação que, de vez em quando a gente pega um arquivo de uma outra pessoa, a gente abre, nos lugares onde tem os acentos, ou cedilhas, eles vêm com um quadrado em branco, ou vêm com um símbolo todo esquisito, ou bota outros caracteres no meio de algumas palavras que tem uma grafia diferente. Isso acontece porque existem diversos padrões de codificação de texto, e nesse caso, um dos padrões sugeridos pelo EPING é justamente utilizar o UTF-8. A gente também viu um pouco a questão do CSV, que o CSV a gente manipulou um pouquinho, e um dos motivos para se tratar com o CSV é porque ele é um formato universal que 90, quase todos os programas conseguem ler a informação que está contida dentro dele. E outras informações que a gente também usa bastante nesse mundo do SIG, né? É o Shapefile e o GeoTIFF, que são todos adotados pelo EPING. Então aqui a gente vai ver no documento mesmo, né? Aqui ele está fazendo a descrição de quais documentos. Então, para as informações georreferenciadas, eles recomendam o uso do Shapefile, que a gente viu ao longo desse curso, e também para Shapefile para os dados vetoriais e o GeoTIFF para os dados matriciais. Além disso, ele faz recomendações para seguir os padrões da estruturação de dados geoespaciais vetoriais pela EDGV, que ele ajuda a criar regras para você fazer nomenclaturas de camadas, por exemplo. Ele cria regras para que todo mundo comece a seguir o mesmo padrão, para que todo mundo consiga interpretar em qual camada está sendo disponibilizada e uma prévia da informação que está contida dentro de cada camada. Então o EDGV ele está disponibilizado também nesse link, que vocês podem consultar e até na verdade devem consultar para começar a se tapar desses padrões que estão sendo recomendados pela EPING.
E aqui são algumas formas de como a gente pode trocar informação espacial, né? Utilizando esses tipos de serviço de WMS, WFS, WCS, que são alguns dos formas de serviços web que a gente vai trabalhar um pouquinho nesse vídeo ainda e vai aprender a acessar eles. Então, quando a gente trata desses web serviços, a gente e trabalhar também com informações espaciais, a gente tem a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, cujo objetivo é justamente catalogar, integrar e harmonizar os dados geoespaciais. Então, a INDE é só um ponto de referência para se disponibilizar os dados. Eles não são detentores dos dados, e quem são os produtores e mantenedores dos dados são responsáveis pela geração daquela informação. Ou seja, a INDE pode disponibilizar dados, por exemplo, do IBGE, mas ela não é detentora do dado do IBGE, ou do IBAMA também. O IBAMA também disponibiliza dado na INDE, mas não é para falar que a INDE é dona desse dado. Cada produtor de dado é o responsável pelos dados gerados, mas o que a INDE faz é justamente compilar esses dados e tentar distribuir todos em um único local, para poder facilitar a distribuição de todas as informações. E a INDE, então, se torna como a fonte oficial de dados geoespaciais, e eles também seguem os padrões da OGC, aquele consórcio de informações geoespaciais que tem como objetivo melhorar a transmissão de informação. E a gente vai ver nesse vídeo como a gente consegue trabalhar com o WMS, WFS e o WCS, que é todo serviço web para geração de mapa, de feição ou de cobertura. Então, dentro da INDE você vai ter aqui as instituições que ela vai estar disponibilizando informação, e aqui vão estar dizendo quais são os serviços que ela disponibiliza. Então, nesse caso, nesse momento, quando a gente preparou esse material, a ANA estava distribuindo, a Agência Nacional de Águas estava disponibilizando somente um serviço de WMS. Já a Anatel já estaria disponibilizando informações de um WMS, de um WFS e de um WCS. E todas essas informações que a gente tem aqui, a gente pode consumir elas diretamente no QGIS, utilizando aquele gerenciador de fonte de dados e procurando qual que é o respectivo que a gente vai utilizar, se é um WMS, um WFS, WCS ou até mesmo as conexões XYZ. E quando a gente vai dentro do site da INDE, a gente pega esse endereço que vai estar disponibilizado nesses botões e a gente copia nesse endereço, nessa URL. Outra forma agora de trabalhar com outras fontes de dados que vão além da INDE, a gente pode acessar os dados diretamente das fontes, como por exemplo os dados do INPE. A gente pode ir no catálogo de imagens que o INPE tem e começar a acessar imagens de satélite. Nesse caso, o exemplo está sendo utilizado é do Landsat 8, que está sendo disponibilizado também pelo INPE, mas esse dado não é gerado pelo INPE. Mas já os dados dos satélites Cibers 4A, Cibers 4, Cibers 2 e até do Amazônia 1, que foi lançado recentemente, estão sendo disponibilizados na plataforma do INPE. E a forma de acesso das informações do INPE é mediante a um cadastro. Então, no site do dgi.imp.br você tem que fazer um cadastro para você começar a ter acesso às imagens. E navegando no site, depois que você achar a imagem que você tem interesse, ele vai criar um endereço de FTP para você poder baixar somente as bandas que você tem interesse. Então você não precisa baixar todas as imagens todas as bandas de uma mesma imagem, sendo que você não vai fazer uso. Isso já otimiza muito
a conexão e armazenamento dos nossos computadores. Existe também o site da USGS, o earthexplorer.usgs.gov, que é o Serviço Geológico dos Estados Unidos, e eles também distribuem diversas imagens, né? Não só as da série do Landsat, eles também disponibilizam até imagens da Agência Espacial Europeia, que é a ESA, como por exemplo o satélite Sentinel-2, e ele também tem uma forma parecida de operar. Então vai ser necessário você criar um seu cadastro dentro do site deles. E uma vez feito o cadastro, você pode fazer o download das imagens que você tem interesse, baixando só as imagens, só as bandas que você tem interesse, né? Bom, falando ainda de outras fontes de dados, a gente tem também a questão do GNSS, que popularmente ficou conhecido como GPS, que é uma constelação de satélites dos Estados Unidos, que é utilizada para navegação. Então, GNSS vem de Global Navigation Satellite System, que tem a função justamente de nos ajudar a navegar. Mas existem outras constelações de satélites de GNSS, que não só o GPS, que também tem a mesma função. Então você tem o GPS com 31 satélites, você tem o Galileu com 24, o GLONASS com 24 e o Beidou com 35. Então essas diferentes constelações também podem ser utilizadas para a gente poder se localizar no globo. E hoje a nossa forma de localização não está só vinculada em um aparelho específico, mas a gente tem também hoje em nossas mãos, ou nos smartphones, a gente tem um receptor GNSS disponível, que facilita muito e deixou bem mais difundido o uso de informações geoespaciais para qualquer usuário, que pode baixar um aplicativo de celular que vai ajudar a ele a se localizar ou até mesmo trabalhar com geoinformação. E a atividade prática, então, nesse vídeo vai ser justamente a gente construir essas conexões dos serviços web, pegando o endereço sendo disponibilizados pela INDI, na qual a gente vai criar, então, uma conexão de Web Map Service, Web Feature Service e Web Covered Service. Tem as conexões XYZ, que a gente já viu como faz, mas existem também outras fontes de conexões XYZ que a gente pode explorar um pouquinho. E além disso, também existe a possibilidade de se fazer uma conexão a um banco de dados. O IBAMA disponibiliza, tem vários sistemas com diferentes bancos de dados e em diferentes linguagens. Uma dessas utilizadas pelo IBAMA é o PostgreSQL com uma extensão chamada PostGIS. Então a gente tem um banco de dados espacial também que a gente pode fazer uso dentro do IBAMA, que a gente pode explorar também um pouquinho mais. Então vamos lá na prática ver um pouquinho disso tudo. Então agora a gente dá início à nossa atividade prática, que é a construção dos web services. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir no site da INDI. Indo no site da INDI, indi.gov.br/catálogos de geosserviço, você vem aqui e procura a instituição que você tem interesse. Nesse caso eu vou fazer criar uma conexão WMS do IBAMA. Clico com o botão direito, esquerdo, ele vai me aparecer esse link. Eu só preciso copiar esse texto e esse texto é o que vai me criar para a conexão WMS. Então eu venho no meu QGIS, que também já está aberto, e eu vou procurar onde eu vou botar e criar a minha conexão WMS. Lembrando que o WMS vem de Web Map Services. Então você vai procurar esse desenho aqui, ó, das quadrículas. Que tem um desenho do globinho aqui, ó.
tá vendo? Ou aqui no meu painel de navegador, o globinho com WMS. Você clica com o botão direito, que vai abrir essa opção, e você vem em nova conexão. Clica com o botão esquerdo. Então vou botar aqui como nome, nosso nome de referência, que a gente vai visualizar, e a nossa URL, que é aquele endereço daquele site, que abriu esse texto extenso. E é só isso. Eu vou clicar em OK. E você vê que agora apareceu um triângulo aqui para mim, né? Quando eu clico no triângulo, ele vai aparecer aquele nome que eu criei como IBAMA WMS. Abro no triângulo, ele vai aparecer, ó, o GeoServers Web Map Service. E aqui eu posso acessar uma dessas informações que eu tenho interesse. Vamos carregar então a informação dos mangues. Então você vem aqui e vem como veg underline mang underline a. Esse padrão que a gente está vendo de veg underline mang underline a é seguindo a EDGV, que vai dizer veg de vegetação underline a nossa camada, que é dos mangues, underline a de área. Então é um polígono, é uma camada que apresenta a área, então é um polígono, são polígonos que vão vir. E a gente dá 2 cliques para carregar ou arrasta lá para dentro do mapa. Então quando carregar a imagem do mangue, ele vai estar assim. E essa imagem que está sendo carregada não é uma feição, não é um dado vetorial. É um dado matricial em formato de mapa que a gente vai utilizar basicamente só para visualização. Se a gente quiser fazer o uso de uma camada de vetores, a gente volta lá para o Ind, fecha esse daqui e vai no IBAMA de novo, mas só que agora estou clicando no segundo botão, de WFS. Ele abriu um outro site, eu vou pegar essa mesma informação e vou de novo para o QGIS. Aí eu venho aqui e minimizo isso tudo de novo, porque eu não vou mais trabalhar com WMS, porque a gente já viu como carrega WMS. E a gente vai agora carregar um WFS. Da mesma forma, eu venho com o botão direito e clico em nova conexão. Então agora eu vou escrever IBAMA underline WFS. E eu colo aquele link que eu tinha copiado, que eu criei agora a partir do botão de W, F de faca, S. Clico em OK. Então abriu aqui, ó, IBAMA underline WFS. Clico no triângulo para baixo. Vão me abrir várias camadas. Então se eu abrir em veg mang underline a, é a mesma camada, mas só que agora, nota que está sendo me carregado um polígono. Se a gente vir no i, na ferramenta de i, e clicar em cima de uma dessas feições, ele vai trazer o veg mang a. Vamos mudar o nome deles para poder saber que é o polígono, que é o WFS. Então eu clico de novo no i de novo para mudar o nome, ó. Então meu WFS aqui, ó, vão vir todas essas informações falando de que foram utilizadas para poder gerar essa informação. E quando eu vejo a informação do WMS, eu tenho que mexer um pouquinho para poder extrair as informações. Mas as informações ainda são disponibilizadas. Tudo bem? Mas é uma outra forma de consumo. E agora a gente vai trabalhar com a camada de WCS, que vem aqui. É o outro botão, terceiro botão. Eu copio. E aqui na minha camada também vou minimizar tudo, apertando para a esquerda. Então eu cliquei para a esquerda no meu mouse, no meu teclado. Para a direita ele vai abrir o triângulo, para a esquerda ele vai fechar o triângulo e vai dar uma minimizada. Com o botão direito na camada de WC de Coverage, que é de cobertura, crio uma nova conexão clicando com o botão direito e depois com o botão esquerdo. Então eu vim como IBAMA WCS
e copiar o novo endereço que eu acabei de criar. Vou no triângulo, clico uma vez para abrir, abro de novo. E aqui, ó, nota que não abriu nenhuma camada. Ou seja, o IBAMA aqui ele fala que disponibiliza uma camada de geosserviço em WCS, mas quando a gente vê o endereço, existe, me gera um endereço, mas nesse caso não me veio nenhuma informação, sendo necessário uma avaliação junto ao IBAMA para tentar descobrir qual é o problema na disposição dessa camada. Lembrando que a Indy não é responsável pelo dado, ela só concentra os dados e distribui. Então, nesse caso, se o dado do WCS não está disponível, isso tem que ser verificado junto ao IBAMA. E fontes de dados sobre imagem de satélite, a gente tem diversos repositórios disponibilizados online e nesse vídeo a gente vai trabalhar com dois. Um é o INPE, porque o INPE também ele participa na promoção e na construção de satélites, como por exemplo o Cibers 4A e o Amazônia 1, e as imagens geradas por esse satélite estão disponibilizadas aqui nesse catálogo, que a gente já vai abrir o link agora. E é importante a gente sempre depois dar uma lida no manual de uso e nos níveis de processamento. Aqui só para a gente dar uma olhada nos níveis de processamento, que a gente vai estar lidando com os produtos do Cibers 4A e do Amazônia, a gente vai procurar o nível de maior correção, porque as imagens já vão vir com correção radiométrica e correção geométrica, então elas já estariam prontas para uso. Então aqui, voltando para a página principal deles, né, e procurando, a gente vai mostrar como é que baixa a imagem do Amazônia 1, e a gente tem que acessar esse site. Aí essa aba eu já criei aqui, e a gente vai nela. Para quem está acessando pela primeira vez, você primeiro tem que criar o seu registro. Então você preenche esses dados e depois você faz o seu registro e rapidinho você vai ter disponível os satélites. Agora eu vou fazer o registro na minha conta para a gente poder baixar duas imagens, uma imagem do Amazônia 1. E para você fazer isso, agora, você vem aqui na sua conta e você digita o e-mail que você cadastrou e a sua senha. Uma vez feito o seu login, você então está liberado para fazer baixar a imagem de qualquer um desses satélites. Então, nesse caso, a gente vai querer trabalhar com as imagens do Amazônia 1, e procurar uma imagem que cruze em Brasília. Então, eu vou botar aqui só uma coordenada 15, menos 15, né? E menos 16. E daqui você está estabelecendo os quadrantes para a gente poder visualizar uma determinada área de interesse. E aqui eu vou botar 47 mil. Aí eu clico no olho para ele fazer essa busca. Ali já está vindo aqui em Brasília, né? Se a gente botar aqui um pouquinho mais perto, ele fecha mais aqui, pegando Brasília. E eu quero fazer essa consulta mesmo com essas imagens, nesse intervalo de tempo. Aqui no fonte de dados, desculpa, não sei se eu deixei claro, mas eu selecionei o Amazônia 1 WFI L4, que L4 é aquele maior nível de processamento, né? Que é o L4, são imagens ortorretificadas com correção radiométrica e geométrica. Seriam as melhores imagens para se utilizar. Então aqui a gente já determinou a nossa área, né, que é a partir desse quadrado, a partir dessas coordenadas. E aqui ao clicar em filtrar, ele vai me dizer quais são as imagens disponíveis. Ao clicar no centro da imagem, você vai ter uma versão miniatura, né, de qual é a área, e você até consegue ver um pouco de questão de cobertura de nuvem.
se você tiver interesse. Então, digamos que essa imagem me atende bem e eu consigo ver o que eu quero. Então, eu vou ter que vir aqui no carrinho, clico no carrinho e vai aparecer mais um aqui. Aí você vem aqui no seu carrinho e aqui você pode baixar as bandas. Se você botar o link, o cursor em cima, ele vai dizer qual que é a banda que vai ser baixada. Então, nesse caso é a banda azul, nesse caso é a banda verde, nesse caso é a banda vermelha e nesse caso é a banda do NIR. Então você pode baixar as quatro. As imagens não são leves, são 200 megas mais ou menos para cada banda. Então estou baixando agora a do NIR, a do vermelho, a do verde e a do azul. Como eu já fiz o download dessas imagens, eu vou cancelar o download dessas imagens agora, para a gente poder dar continuidade ao exercício. Aí no caso de vocês é só esperar a imagem baixar, e vai depender muito da imagem, mas notem que vocês estão ocupando já 800 megas de imagem, que vocês estão adquirindo uma área de 800 megas. Então, uma vez baixadas as imagens, você pode ir no seu QGIS para a gente poder trabalhar com essas imagens agora. Então, uma vez aberto o seu QGIS, você pode arrastar, e as minhas imagens baixadas estão dentro dessa pasta que eu criei com a Amazônia 1. Você pode arrastar esses arquivos direto para cá, que ele vai ser adicionado ao mapa, e você pode verificar onde essas imagens estão, né? Então, no caso, eu vou só minimizar todas para poder ficar para visualizar, e eu vou abrir o OpenStreetMap no fundo para poder ver onde está a minha área. Então, carregando a imagem, está saindo aqui e está abrangendo a parte que eu tenho interesse, que é de Brasília. Então, posso dar um zoom aqui já, para vocês poderem então uma visão mais perto de Brasília. E aqui então a imagem carregada. Nota que cada imagem vem em uma banda de cinza, onde cada camada vai responder de uma forma, dependendo do alvo e dependendo do comprimento de banda que você está trabalhando. Então vamos fazer uma composição falsa cor daqui do plano piloto. Para isso, eu vou, ao invés de criar uma imagem, eu vou criar um arquivo temporário, que é chamado um raster virtual. Você vai vir aqui no mesmo caminho de raster, em miscelânea, mas em vez de você ir mesclar, para você gerar um arquivo físico com um arquivo multibandas de todas dessas 4 bandas, eu vou vir aqui nesse começo, que é construir raster virtual. Esse construir raster virtual ele vai construir uma imagem temporária só para consulta, só para visualização. E aqui a gente seleciona as 4 bandas que a gente quer. A gente não vai carregar o OpenStreetMap, porque não faz parte das imagens da Amazônia 1. E notem que no meu caso, o meu está o que era para estar em português está em inglês. Então a gente tem que procurar, ó, esse Separate Band. Eu habilito essa caixinha. Ele vai vir aqui, vai adicionar esse texto aqui na linha de comando de separate, e eu vou mandar criar como arquivo temporário. Então eu mando executar. É um processamento relativamente rápido, porque é só um arquivo de consulta. Ele não vai gerar um arquivo, nesse caso, com mais de 800 megas com a composição das 4 bandas. Então agora o meu arquivo foi criado e aqui a gente já consegue visualizar. Nota que essa camada virtual, ela tem como se fosse esse chip do lado, que é para falar que é um arquivo temporário. Como ele não foi salvo, se eu fechar o meu projeto eu vou perder esse arquivo. E aqui eu posso fazer o ajuste de cores da forma que eu quiser. Nota que quando a gente olha, faz essa composição de cores, a gente não está entendendo muito bem o que a gente está visualizando. Então aqui a gente pode vir aqui em propriedades e alterar a nossa composição de bandas. No caso,
a gente vai fazer a opção de uma composição de bandas de falsa cor, porque eu quero dar um destaque na vegetação. E na minha banda do vermelho, eu vou colocar a banda 4, que é do infravermelho próximo. Lembra quando a gente baixou os arquivos aqui, ó? Esse aqui é meu arquivo do NIR, arquivo do Red, banda 4, banda 3, banda 2 do verde e banda 1 do azul. Então eu vou pedir da banda vermelha, eu vou pedir a banda 4, que é do meu infravermelho próximo. Na banda do verde eu vou colocar a cor do vermelho. E aqui na banda azul eu vou colocar o meu verde. Então agora eu vou clicar em OK. E vou poder visualizar esse arquivo com essa nova composição de cores, dando destaque para falsa cor no canal do RGB com infravermelho próximo, vermelho e verde, para a gente poder fazer destaque melhor da vegetação. Aqui eu posso fazer um ajuste de tonalidade do meu histograma, mas nota que essas partes de vegetação ficam bem mais evidentes por conta da característica da vegetação refletir muito infravermelho próximo. E por refletir muito infravermelho próximo no nosso canal do vermelho, o nosso vermelho fica mais intenso. Tanto é que nessa parte do Lago Paranoá, que ele faz muita absorção, ele não emite tanto vermelho. E é assim que a gente consegue observar. Olha, a gente pode fazer uma observação até em relação ao estádio Mané Garrincha. Como é que ele fica diferente em relação a... por estar usando uma imagem com 60 metros de resolução espacial. Você vê que aqui fica mais difícil ainda de ver o quesito das bordas, né? Mas é um satélite de média resolução, que ele ainda é muito bom para fazer monitoramento de grandes áreas. Então é assim que a gente baixa uma imagem do Amazônia 1, e aqui agora a gente pode explorar como baixar a imagem também então vou mudar o nome desse arquivo para Amazônia 1. E agora a gente vai ver como faz para baixar uma imagem Landsat do site da USGS. Então esse é o site da USGS, que você procura por earthexplorer.usgs.gov, que é o site de ciências geológicas Serviços Geológicos dos Estados Unidos. E da mesma forma no INPE, você aqui também tem que criar uma conta. Então vem aqui em Login. E se você não tiver uma conta, você tem que vir aqui em Create Account. E aqui você vai ter que botar um usuário, uma senha e algumas informações. No caso, eu já tenho a minha conta, então eu vou fazer o login na minha conta. Voltando para cá e colocando aqui meu usuário e minha senha. Então agora eu estou logado na minha conta e a gente vai procurar uma imagem também de Brasília. A forma de navegar aqui nesse site é um pouquinho diferente. Então você pode vir e alterar aqui no mapa, procurar o seu lugar no mapa mesmo, arrastando, dando zoom in, zoom out na localidade que você quiser. E você também pode fazer aqui e colocar um ponto. Você pode fazer o upload de algum arquivo, shapefile ou KMZ, se for o caso, ou colocar uma coordenada, por exemplo. Aí nesse caso você pode colocar digitando, né? Ou você pode usar essa opção aqui de pedir para usar o mapa. Nesse caso ele vai pegar todos os cantos da sua visualização quando você clicar em usar o mapa. Então você pode limpar as coordenadas e usar o mapa. Então esse aqui vai ser meu polígono de busca. Então ele pede um determinado período de imagem, então você pode pedir da data que você quiser. Então estou procurando do dia 1º de setembro de 2020.
Lembrando que aqui por ser um site em inglês, a data está no meio e não no primeiros dígitos, tá? Então fazer o uso dessa calculadora aqui pode ajudar muito a preencher algum dado errado. Aí você vem depois em dataset e você seleciona qual é o dataset que você quer utilizar. Então, nesse caso, existem vários catálogos de imagens disponíveis aqui, desde a própria coleção do Landsat, assim como as imagens do Sentinel-2. Mas nesse caso eu vou mostrar como baixar uma imagem do Landsat. E aqui você pode procurar as imagens da coleção 2, do Level 2, que esse é o melhor grau de processamento das imagens do Landsat, que está disponível. E você pode pedir pelos resultados da imagem. Então, essas aqui são todas as imagens disponíveis para mim. Então, eu posso clicar nessa imagenzinha da figura, onde ele vai me dizer mais ou menos a imagem que eu estou visualizando, toda a área. Pode mostrar onde é que está essa área em destaque. E aqui eu posso clicar em baixar. Quando ele vai me perguntar para baixar, ele vai me dar algumas opções. Eu posso baixar as bandas em separado ou baixar tudo de uma vez, em um pacote só. Se você já tiver ideia de quais bandas você vai utilizar, é recomendável você baixar única e exclusivamente as imagens que você vai trabalhar. Lembrando do Landsat 8, então aqui no próprio site da NASA a gente pode ver sobre a missão do Landsat 8 e as bandas que a gente pode trabalhar. Então o satélite Landsat 8 ele usa esse sensor chamado OLI, que aqui a gente pode ver quais bandas a gente vai trabalhar. Então se a gente quer a banda do azul, do verde e do vermelho, a gente tem que pegar a banda 2, 3 e 4. Se a gente quiser trabalhar com infravermelho, a gente tem que pegar a banda 5 também. Fazendo uma analogia às imagens dos Amazonia 1 que a gente acabou de baixar, a gente vai baixar a banda 2, 3, 4 e 5. Então você volta aqui no seu arquivo e procura a banda 2. Banda 3. Banda 4. E banda 5. Aqui ele está criando um endereço para baixar cada uma das imagens que vai ser baixada. E essas imagens são um pouquinho menores, são 80 megas, mas é porque elas são de uma área menor, que a gente vai também comparar em relação às imagens do Sentinel do Amazonia 1. Então só esperar as imagens baixar, que aí a gente continua o vídeo. Então as imagens foram baixadas e já estão aqui nesse arquivo, que a gente pode fazer da mesma forma. Nota que a gente está começando a carregar muita camada aqui, então a gente pode selecionar algumas camadas e pedir para agrupar elas. Então aqui eu vou botar AMZ de Amazônia 1 e eu posso diminuir. Então eu criei um grupo chamado AMZ, onde eu posso esconder essas minhas imagens para ficar menos camadas disponíveis aqui. Eu posso vir aqui de outra forma, clicando com o botão direito, pedindo para adicionar um grupo. E aqui eu posso botar Landsat. Seleciono esse grupo e agora eu arrasto as imagens do Landsat para cá para dentro. Aí ela está dentro desse grupo. E a gente pode começar a fazer aquela mesma composição de cores usando um raster virtual. Indo na aba de raster, em miscelânea e pedindo para construir um raster virtual. Agora as imagens que você vai pedir das imagens do Landsat 8. Clicando em OK, não, a gente tem que botar nos inputs, porque a gente tem que pedir para os arquivos virem bandas separadas. E a gente pede para executar. Então foi criado rápido o nosso arquivo, ele está aqui dentro. Vou deixar ele aqui fora do lado do Amazonia 1 e vou mudar o nome para Landsat 8. Vou desligar a imagem do Landsat da Amazonia 1 para a gente poder visualizar as imagens do Landsat 8. A composição de cores também não está do jeito que a gente queria, né? Então a gente pode vir em propriedades
e mudar a composição de cores. Lembra que a gente carregou as imagens de 2 a 5. Aqui, quando ele foi construindo na ordem banda 1, 2, 3 e 4. Então, esse tipo de construção de imagem, você tem que tomar cuidado com qual banda é qual. Então, no caso, como a gente estava usando a banda 2 a 5, ele deslocou a banda 2 para 1, a banda 3 para 2 e sucessivamente. Então, faça o mesmo tipo de composição. Banda 4, banda 3 e banda 2 para fazer a composição falsa cor. Aqui então é a composição falsa cor feita com a imagem Landsat. Esse aqui é a imagem falsa cor usando a imagem da Amazônia 1. Você nota um pouquinho de diferença na questão da nitidez das imagens. Se a gente for aqui perto do estádio do Mané Garrincha, essa aqui é a imagem do Landsat. A gente consegue fazer uma observação da circunferência dele. Ainda que pixelado, a gente consegue ver uma forma mais redonda. E quando a gente vê essa mesma imagem usando o Amazônia 1, a gente não observa isso. A gente observa que até o estádio Nilson Nelson, que é esse daqui, aqui ó, ginásio Nilson Nelson, ele nem dá pra, ele nem fica visível ao se observar a imagem do Amazônia 1. Isso é por conta da diferença de resolução espacial, mas de qualquer forma, isso a gente consegue observar que a gente tem diversos satélites orbitando o nosso planeta que a gente acaba tendo acesso a um grande acervo de imagens para fazer o monitoramento. E por enquanto é isso por essa aula. Então vocês já viram como a gente já consegue acessar diversas fontes de dados utilizando os dados da INDI por meio do catálogo de geoserviços, onde a gente tem diversos endereços de serviços, geoserviços que a gente pode consumir diretamente no QGIS. E a gente também viu como a gente pode baixar as imagens para fazer e construir elas para a gente poder fazer usufruto para começar a dar início às nossas análises. E é isso por esse vídeo, pessoal.